Ora então, muito boa tarde, análise semanal para a última semana de agosto e os primeiros 2 dias de setembro. Esta semana foi uma semana que foi bastante negativa, não é? Principalmente devido à sexta-feira. Quem acompanha o mercado sabe que na sexta-feira tivemos o quê? Tivemos o Powell a falar, as expectativas eram que houvesse um discurso mais leve, digamos assim. Aquilo que aconteceu foi que o Powell foi bastante hawkish, ou seja, foi bastante bear, não é? No sentido de dizer, não, vamos manter a política que temos, vamos aumentar as taxas de juros e mantê-las elevadas enquanto a inflação estiver elevada, e mesmo que ela comece a dar sinais de baixar, vamos manter porque pode ser passageiro. A realidade é esta, é que a partir daí as coisas afundaram de uma maneira tremenda. Houve muitas ações que estiveram positivas e que afundaram. Enfim, foi uma das maiores quedas, salvo erro, do ano. Pelo menos é essa a ideia que eu tenho. Vamos começar aqui pela performance das cotadas nacionais. Depois fazemos a análise do calendário. Por fim, passaremos então à análise técnica tanto dos índices como das cotadas nacionais e americanas. Mas na semana, pela negativa, quer dizer, a Altri continua cá em cima, é um facto. 5.63, apesar na sexta-feira praticamente não ter caído. Não se esqueçam que as quedas aconteceram, ainda as praças europeias estavam abertas, portanto não é aquela história de podia ter caído mais, não é? Mas BCP a cair também, 3,79, praticamente foram as que mais caíram juntamente com a Greenvolt e a CMAPA. Tudo o resto, olhamos para a Sonai e para a Navigator. Navigator, de certa forma, a acompanhar o movimento da Altri, mas como é óbvio, tem um beta mais baixo, então cai metade ou menos. E depois temos a Sonai a cair mais de 2% e a Jerónimo Martins a cair praticamente 1%. De certa forma, tudo caiu, à exceção do quê? CTTs praticamente não se mexeu, a EDP praticamente não se mexeu, e depois tivemos aqui um movimento bastante positivo por parte da Galp. Passando para, já agora vamos olhar, porque é sempre importante, né? Isto é o cenário sexta-feira da semana, e como vocês podem ver, temos ali então a energia lá em cima, mas vamos aqui assim ao mapa e ver, isto foi sexta-feira, e como vocês podem ver, a EA parece que anda um rumor qualquer de ser adquirida, talvez pela Amazon, não sei. Mas de uma forma genérica vocês podem olhar e dizem assim, mais vermelho que isto não há. Apple a cair quase 4% é bastante profundo. Google 5,5%, apesar que a Google foi das primeiras a dar o sinal de fraqueza. Na semana basicamente entramos neutros na sexta-feira, e o movimento de sexta-feira foi basicamente aquilo que terminou, pelo menos à exceção da energia, terminou o movimento semanal. A energia continua a dar bons sinais. Agora, cuidado, porque é aquela história, né? O aumento das taxas de juros até hoje não tem provocado danos na economia. Se começar a provocar danos, provoca uma recessão. Se provocar uma recessão, porque tecnicamente os Estados Unidos, por exemplo, estão numa recessão. Tecnicamente a Europa está numa recessão, ou pelo menos falam nisso. Vai ser algo que vocês vão ter que começar a acompanhar. Não se esqueçam que o Banco Central Europeu em setembro vai aumentar as taxas de juros. Isso está garantido, não há discussão aí. A discussão é se vai aumentar só os 0,5%, ou seja, os 50 pontos, ou se vai mais além. Eu desconfio que vai mais além. Porquê? Porque a inflação não para de subir. E a inflação não para de subir, seja por especulação, seja o que for. A realidade é esta. A inflação não para de subir porque as pessoas não param de comprar. Pelo menos no nosso PIB, tenho a ideia que o nosso PIB ficou negativo, não é? Estes últimos dados que tivemos, e foi por causa do consumo. Isso já é um bom sinal. Mas nós somos uma pequena parte da Europa, não somos, né? Alemanha, França, Itália, são os países com maior peso na Europa. Vamos ver o que é que eles fazem, porque a confiança dos consumidores que eu vi, já não me recordo onde, em França estão bastante elevadas. Mas, cuidado, é só isso que eu digo. A queda de sexta-feira
quer dizer, pode ter continuidade, como é óbvio, mas por norma vai haver bounce, por norma. Vamos ver até onde esse bounce vai e pelo menos já temos, né, neste momento, se houver bounce, mais uma vez, se houver bounce, já temos o mínimo, temos o pivô, para quem não geriu, pelo menos esta queda furou outro pivô, não é? Mas, esta semana então, o que é que vamos ter na segunda-feira? Nada. Vamos estar livres na segunda-feira, temos aqui declarações para o Banco Central Europeu, honestamente pode fazer peso ou não, às 14 horas. Depois, na terça-feira, vamos ter os JOLTS, isto por norma cria pressão e movimento na bolsa, por isso vamos ver. A parte importante é mesmo esta. O mercado, este movimento de sexta-feira foi extremamente forte, foi muito forte, mas não teve um volume por aí além e, por incrível que pareça, fez um movimento técnico. Claro, em vez de ter feito em 3 dias ou 4, fez tudo num. Mas estar atentos porque este tipo de dados, este tipo de notícias normalmente fazem tender o movimento. Quarta-feira vamos ter o índice de preços consumidor para a Europa e nos Estados Unidos não temos assim nada extremamente especial. Mesmo a variação de empregos privados, só se sair extremamente bullish. E não se esqueçam, nos Estados Unidos, neste momento, é assim, se isto saísse, vamos supor, variação de empregos privados, se sair à volta deste valor, dos 200, tendo em conta que seria praticamente o dobro do anterior, isto seria negativo para a Bolsa. É bom para a economia, mas é negativo para a Bolsa. Porquê? Porque vão começar a falar que, ok, o Fed vai aumentar 75 pontos nos juros, porque a economia está forte. E quanto mais forte estiver a economia, maior é a probabilidade disso acontecer. Neste momento, creio que está a 50-50, entre os 50 pontos e os 75. Depois, quinta-feira, vamos ter taxa de desemprego na Europa, não creio que isso tenha grande impacto e não tenho aqui assim dados, quer dizer, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego, como é óbvio, criam movimento, mas o PMI também costuma, mas a realidade é esta. Na quinta-feira vai ser o precursor, digamos assim, daquilo que vem na sexta-feira. E sexta-feira, então, vamos ter os non-farm payrolls e isso sim é a parte mais importante. E eu volto-vos a dizer, economia forte abre espaço para a história do Fed aumentar juros. Não se esqueçam que o que teve maior impacto na sexta-feira até foi o facto do Fed dizer não vamos fazer pivô nenhum. Pivô o que é que é? É dizer assim, este vai ser o máximo que nós vamos aumentar as taxas de juros e a partir daqui vamos começar a aliviar. Isso é o pivô, não é? E não foi o que aconteceu. Pelo contrário, ele disse basicamente, e muitos elementos do Fed a dizerem não, 3,5% a 4% é aquilo que nós queremos. Neste momento está nos 2,5%, portanto dá para perceber que as coisas não estão, quer dizer, ainda falta um pouco mais. Posto isto, em termos de apresentação de resultados, temos algumas chinesas, tipo a Pinduoduo, Baidu, temos a Best Buy a apresentar, CrowdStrike, ChargePoint, estas são algumas que nós seguimos, a HP também vai apresentar resultados, mas não tem assim grande relevância, pelo menos para a Bolsa. Olhando então para o PSI, o que é que o PSI fez esta semana em sidebar? Não fizemos um novo máximo, não fizemos um novo mínimo, basicamente fizemos uma inside bar. A vela em si não nos diz nada. É um martelo invertido? É. Estamos numa sequência fortíssima de subidas para isto ter algum impacto? Não. Portanto, para já, é tratado como uma inside bar. A visão diária já nos diz uma outra coisa. O que é que nos diz a visão diária? Furámos a moving average de 13 períodos, furámos o pivô que tínhamos aqui, certo? Este era o pivô. Fizemos bounce mais ou menos aqui na moving average simples de 20 períodos, no caso 20 dias.
Tecnicamente o movimento de sexta-feira foi forte, foi de queda, não é? Abrimos acima, tivemos a subir positivos e depois viemos por aí abaixo, mas tecnicamente fez aquilo que, ok, furou a moving average a 13 e parou na de 20, ok, e agora? Agora aquilo que nós queremos é, das duas uma, quem é bear quer follow up, porquê? Porque temos aqui assim esta gap, ou seja, os 6.100 pontos, 6.070 pontos começa a estar em jogo, mas até isso acontecer tem que ultrapassar esta moving average e, por norma, ela para lá. Portanto, esta semana, das duas uma, ou na segunda-feira nós começamos a fazer um bounce, voltamos aqui para a resistência dos 6.250 pontos, muito provavelmente 6.250 dos 6.260, e depois analisamos para ver se consegue romper ou voltar para baixo. Não acredito que vá conseguir romper, porque não há, só se houver alguma notícia que seja extremamente positiva e as bolsas recuperem. Mas existe depois também a tal questão da continuidade da queda, o chamado em inglês, o termo é o follow through, que é, ok, vamos continuar a cair e vamos em direção à moving average a 50, mais ou menos aqui assim nesta zona dos 6.100 pontos. Como é óbvio, tendo aqui a gap tão próxima, vai servir como imã, etc. Nada contra. No geral, a tendência continua a ser de subida, não é? O pivô, neste momento que temos mais importante, depois de ter perdido este, é aqui nos 6.150 pontos. Este é o pivô mais importante. Significa o quê? Significa que se furarmos, à partida é para fechar a gap. Tão simples quanto isto. A gap pode não aparecer aqui na visão diária, mas se vocês colocarem, vamos ver o dia 8 de agosto, se colocarem na visão horária, ela está lá. 8 de agosto, está aqui. Vocês conseguem ver que ela está aqui. Já agora o desenho só para ficar já definido. E já fica mais do que visível. Esta já não existe. Mas pronto, temos uma gap aqui. Vocês já sabem, eu tenho uma opinião muito simples sobre as gaps. Se andarmos lá próximo, a probabilidade é fechá-la. Aumenta. Se estivermos cá em cima, ela simplesmente só nos serve de alerta. Para já, e como vocês podem ver, a uma hora, o que é que nós temos em termos de movimento? Estamos muito próximos da moving average de 200, estamos praticamente oversold, apesar de não estarmos, não é? E nem é um nível muito profundo, pode aprofundar muito mais, mas pode acontecer aquilo que eu costumo dizer, que é na abertura, porque pronto, o mercado americano, o Bitcoin, vão abrir, os futuros, né, vão abrir, podem dar um sinal negativo. Ela pode abrir mais abaixo. Se abrir mais abaixo, vocês já sabem, se abrir abaixo da moving average, é olhar aqui para os 6.150 pontos. Se fizer bounce, fechar a gap e depois temos de estar atentos. E temos de estar atentos aqui a que possa haver a rejeição, né? Porque agora vai servir de resistência e voltamos para baixo e depois furamos literalmente os 6.150 pontos. Se abrirmos aqui em baixo, temos que dar espaço. Porquê? Porque começamos a aproximar-nos da gap. Como é óbvio, se abrimos aqui em baixo nos 6.100 pontos, que é muito, não se esqueçam, são mais ou menos 50 pontos, é pouco mais de 0,5%. Mas existe sempre a possibilidade de fechar diretamente a gap ou começar a fazer subir para quê? Para aliviar o RSI e depois voltar cá para baixo. Isto é o cenário mais bearish, cenário bull. E não se esqueçam, bull de curto prazo é o quê? É um gap up e esbarrar aqui na moving average. Então, quer dizer, o risco aqui é elevado de entrar. Se fizer gap up, o risco é elevado, tem mesmo que dar espaço, porque estamos abaixo das moving averages e as coisas podem se complicar rapidamente. Olhando também para a visão semanal, DAX, vocês veem que o DAX esta semana caiu 4%. São 2 semanas negativas, de certa forma. Mas mesmo sendo 2 semanas negativas, ainda não perdemos aqui, esta é a zona mais importante, ou seja, se o DAX perder os 12.400 pontos, o conselho é, seja qual for as ações que vocês tenham, claro, cada caso é um caso, mas seja qual forem as ações, em termos de estarem positivas ou negativas,
o ideal é ser lá fora. E eu explico porquê. Porque esta é a zona mais importante do DAX. Ou seja, se isto for para ficar completamente bearish, sim, vai fechar aqui em baixo, fechando aqui em baixo, o movimento típico, né, já agora eu vou meter aqui assim, porque aqui furou, mas o movimento típico é o quê? É vir cá abaixo, voltar para cima, resistência e depois aí faz o último flash. Isto é um movimento técnico, nem sempre acontece, não a 100%, pode fazer isto. Como pode fazer isto e depois simplesmente voltar lá para cima. Mas o ideal é fechar posições e depois ficar atento para tentar voltar a entrar quando houver algum bom sinal. Para já, aquilo que nós temos são sinais péssimos. Olhando para o CAC, é a mesma história. A diferença do DAX para o CAC, vocês veem, foi a queda de sexta-feira, né? Que foram 4% no... já agora, ter aqui assim um dia, e vocês veem que foi à Moving Average e fez o flush. O CAC foi à Moving Average, fez o flush. Mas, no final, o movimento é muito idêntico, né? A diferença é que ainda há Moving Average de baixo. Agora já não há. Porque no DAX, a Moving Average, na visão diária, estão todas acima da Moving Average a 13. De resto, o IBEX é a mesma história e o nosso PSI, como vocês podem ver, está completamente diferente de todos os outros. Por isso, cuidado. Algo que falaram no Discord, e isso é uma discussão que tem que estar presente em todos, é se a história do gás, porque os preços do gás estão a aumentar. Eu discordo com a abordagem que está a haver, mas o preço do gás está a aumentar. O gás aumentando vai aumentar os custos da energia elétrica. Os custos da energia elétrica aumentando vai fazer com que as margens, principalmente das empresas industriais, sejam comprimidas. Uma coisa é a Galp dizer eu posso aumentar o preço que quiser porque é um bem de primeira necessidade. A EDP de aspas, por assim dizer. Apesar que a EDP tem a história da seca, então não produz tanta energia e não beneficia tanto destes aumentos de preços. Mas a grande questão é esta. O que é que acontece a uma Altri, a uma Navigator, a uma... CEMAP é mais, não é tão, é um grupo de empresas, né? Mas são todas industriais, uma corticeira, ou seja, todas aquelas que dependem da energia, o que é que vai lhes acontecer em termos de margens? Por isso, muito cuidado, porque isso é um dado garantido. Nós neste momento sabemos que a inflação na Europa continua a aumentar, os preços da energia continuam a aumentar e as taxas de juros não estão a aumentar e por isso é que a economia ainda se mantém à tona. Se as coisas começarem a ficar, e elas já estão, na minha opinião, quer dizer, Inglaterra, salvo erro, foi esta última semana, né? Aquilo que dizem é que até ao final do ano a inflação vai aos 18%. Mas muita atenção. Já agora, vamos analisar também o Standard & Poor's, porquê? Porque é o mercado mais importante, né? E aquilo que vocês veem é, ok, tecnicamente perdemos a Moving Average a 13, é um facto, estamos na visão semanal, temos uma gap aqui enorme, também é um facto, não é muito comum isto acontecer, apesar daqui ela ser bastante visível, aqui também existia, não é? Porque isto foi o movimento da semana e basicamente fechou aqui e depois na semana seguinte abriu aqui e fez gap. É um facto. Isto para vos dizer o quê? Para vos dizer que o facto de termos uma gap acima não quer dizer que não caíamos. O facto de termos uma gap acima não significa que vamos lá fechá-la no espaço de 15 dias. A grande questão é mesmo esta. O trambolhão foi brutal. Vocês olham para as QQQs que eu estava à espera que caíssem mais, não caiu. Por isso é que eu não saí das posições que eu tinha. Devia ter saído algumas, mas as fintechs são fintech, não é? Mas muitas das de growth não caíram tanto como era expectável, mas se vocês forem ver os QQQs caíram um bocadinho mais que o Standard & Poor's, isso é normal.
Agora, não se ponham a fazer posições longas neste momento. Porquê? Porque as entradas longas é quando estamos próximos do oversold, não é quando estamos praticamente neutros em termos de RSI. E o Russell, como vocês veem, caiu menos até que as QQQs e que o Standard & Poor's, e talvez por isso não tenham caído tanto. E está muito próximo do suporte. A visão diária, o que é que nos diz? Diz-nos que, ok, ainda temos mais downside, provavelmente. Ainda temos, furámos o pivô, furámos sim senhor, o pivô estava aqui, né? Já tínhamos aqui esta queda, o pivô era aqui, devíamos ter saído aqui, não quiseste sair aqui, agora formou um novo pivô. Não quiseste sair, vai ser bom. Mas estamos numa zona de suporte, o mesmo acontece com as QQQs, esta zona é de suporte, certo? Standard & Poor's, ainda temos um bocadinho mais downside até chegar à zona de suporte, mas a realidade é esta. Em termos horários, se vocês veem, está tudo oversold. E por isso é que eu digo, vai haver bounce. Agora, este bounce pode ser de curta duração. Porquê? Porque, por norma, aquilo que nós procuramos é o quê? O preço está a criar divergências a uma hora. Né? Isto é a parte importante. Porquê? Porque o preço está a descer e o RSI está a subir. Isto é uma divergência. Não se esqueçam, as divergências corrigem-se com um movimento forte, digamos assim, mas num movimento só ela corrige isto. A outra forma de corrigir é o quê? É afundar ainda mais. Se afundar ainda mais, corrige a divergência. Para já, é isso que nós temos de estar atentos. E existe uma forte probabilidade de haver um bounce, mas a forma como fechou na sexta-feira foi bastante negativa. O volume não foi nada por aí além. Vocês olham para o volume, né, em termos de posicionamento e de saída, vocês dizem assim, é mais elevado do que nos dias anteriores? Mas vejam este volume, é bem pior. Vejam este volume, é bem pior. Vejam este volume, é bem pior. Bem pior em que sentido? Em sentido em que não houve muitos compradores, não é? Há muitos vendedores, isso é um facto, por isso é que caímos 4%, mas não houve muitos compradores, por isso muita atenção a essa parte. O Standard & Poor's, eu volto-vos a dizer, tal como mais que o QQs, apesar de estar mais afastado aqui da zona defensiva, o Standard & Poor's nós já tínhamos visto contagem bears, não é? Mas, se formos a ver, para considerarmos isto, 1, 2, aqui, e depois isto ser um movimento 3, a onda 4 não deve passar os 50%. É o expectável. Por isso é que eu digo, coincide aqui com esta zona defensiva vir aqui mais ou menos aos 4.000 pontos. Os mais bears dizem que viremos aqui, fazemos um bounce e depois afundamos ainda mais. Portanto, temos de estar abertos às duas visões e acreditar que realmente as duas se podem concretizar e tentar gerir. Em termos de petróleo, o petróleo continua está por tudo que é lado, mas já se começa a ser, eu não vou passar isto para a visão semanal, não vale a pena, mas já começa a ser muito visível o quê? Estamos a fazer aquela pausa, aquela lateralização, como é óbvio, né? Creio que é o Wyckoff, que basicamente diz que isto é estas lateralizações são zonas de acumulação, se for para subir, ou distribuição, se for para cair, mas nós só saberemos quando isso acontecer. Em termos técnicos, o movimento para já está-se a tornar bullish. Porquê? Porque rompemos este máximo, fechamos acima, voltamos abaixo. E para já estamos com um mínimo mais elevado que os anteriores. Por isso, aliando a lateralização com este tipo de dados que nós falámos, está a ficar bullish, está a ficar interessante. Como é óbvio, é esperar para ver, porque o petróleo neste momento num dia sobe, vamos supor, $5, no dia a seguir cai os 5. E fica complicado de tentar entender para onde quer ir. O dólar subiu. O facto de o FED querer aumentar as taxas de juros ou acima daquilo que é a expectativa, não se esqueçam, cria pressão sobre o dólar de subir. O euro vai ter que fazer o mesmo e isso vai fazer pressão para o dólar baixar. Vamos ver o que acontece. A realidade é esta, é que ainda não furámos este máximo, né, que foi aqui nos 109,29 e não furámos, nem sequer acho que chegámos lá. Aqui foi por 2 cêntimos, mas nem sequer chegámos lá. Por isso,
tenta-se furar uma vez, não se consegue, tenta-se furar outra. Aquilo que nós esperamos é que vá para cima, mas como muitas ações que nós tínhamos em vista, nem sempre vai para cima e depois cai. Bitcoin andava calma, e aqui eu quero mesmo ver a visão semanal. Ela andava calma, não estava a ser aquilo que nós conhecíamos da Bitcoin, e a realidade é esta. Bullish não está. A tendência, por isso é que eu digo, fazer zoom out, ver qual é a tendência real, e a tendência real continua a ser de queda, é um facto, mas na visão semanal estamos a começar a picar a moving average, estamos a lateralizar, apesar de a semana ter sido brutal na sexta-feira. Se nós formos a ver, a um dia, na sexta-feira a Bitcoin caiu quanto? 7%, talvez? 6%. Que é aquilo que é normal, não é? Neste dia caiu muito mais. Ou seja, hoje, na sexta-feira, tinham uma oportunidade de fazê-la cair bem de cá para baixo, não conseguiram. Mas bullish não está, por isso muita atenção. Olhando então agora para as cotadas nacionais, temos então a Greenvolt a chegar praticamente aos 10. Para já é uma inside bar na visão semanal. A visão semanal não nos diz muito, a não ser fizemos uma corrida e tanto, e agora vamos corrigir. Mas isso já nós sabíamos, né? Ainda estamos em território de overbought, se olharmos para o RSI. A visão diária, o que é que nos diz? Diz-nos que apesar de ter havido uma queda geral das bolsas, Greenvolt não caiu, quer dizer, 1% não é nada, a EDP Renováveis caiu bem mais, e tecnicamente parou na moving average. Ou seja, para já não vamos ficar preocupados, não é? Nós andamos já a falar aqui há algumas semanas e a dizer assim, olha, fizemos uma doji, se fecharmos em baixo, o que é que vai acontecer? A pressão vai ser de venda. E o que é que vai acontecer? O que é que aconteceu? Foi isso. Ok, deviam ter gerido aqui, provavelmente, pelo menos vender uma parte, Pacífico. Quem não fez, agora vai-se perguntar se deve fazê-lo ou não. Pelo menos agora tem um pivô. Mas a realidade é que as bull flags são assim, não é? Vamos ver como é que vai abrir a Greenvolt. Eu já vos disse, o ponto mais importante dela são os 9,76 até aqui aos 9,50. O mais importante a seguir é este, sem dúvida, os 9 euros. À partida, é muito provável que venha para cá. Se inverter, atenção aqui à resistência dos 10,50. De resto, não há assim muito mais, até aos 11, por assim dizer. A EDP Renováveis na sexta-feira caiu 2%, mas vocês olham e dizem assim, caiu 2%, mas não foi assim tanto quanto se estava à espera, não é? Aliás, a maior parte das cotadas não caíram praticamente nada na sexta-feira, mas na semana, inside bar, temos um máximo mais baixo, mas os mínimos continuam a ser mais elevados, por isso bastante neutra, quase que é uma doji. E a visão diária, aquilo que nos diz é, perdemos a moving average a 13, de facto, perdemos o mínimo do dia anterior, ou da quinta, no caso quarta-feira, mas não perdemos os pivôs que estão aqui. A parte mais defensiva dela, sem dúvida, 25,45, não se esqueçam, todas as ações que abrem abaixo daquilo que antes era suporte vai virar resistência, por isso deem espaço. De resto, a sequência está a ser de máximos cada vez mais baixos, por isso muita atenção, não está bullish em termos de movimento, em termos de estrutura geral, não está bear, simplesmente está a lateralizar, potencialmente para começar a subir. Diriam os bulls, potencialmente para começar a cair, diriam os bears. Porquê? Porque esta é uma zona defensiva e viemos para cá com estrondo na tal abertura do mercado americano, por assim dizer. Abertura não, porque a abertura do mercado americano até foi positiva, foi mais quando o Fed começou a falar, o Powell. Mas defendemos muito bem esta zona, temos aqui a moving average. Bearish, nós ficamos quando começar a romper isto tudo, né? Aqui os 25,45 começar a romper, principalmente os 21,41, já nos dá o primeiro sinal. De resto, a estrutura é aquilo que eu vos digo, não é bearish para já. A EDP é praticamente a mesma história, com uma diferença. A EDP está mais bullish, tecnicamente, em termos de gráficos, não é? Que a EDP Renováveis, mas elas costumam andar uma com a outra, por isso, enfim. Eu digo que está mais bullish porque perdemos estes pivôs.
perdemos, mas foi só furar e não houve seguimento. Não se esqueçam. Porquê é que estes pivôs, estes mínimos, são importantes? Porque vamos supor que toda a gente que entrou neste dia aqui, principalmente neste dia, né, aquilo que aconteceu, temos este volume todo, estas pessoas andavam à procura de pontos para venda. E a maior parte deles, vamos supor que eram bulls e acreditavam que ela vem cá para cima, ela vai romper. Aqui tentou, não conseguiu, aqui tentou, mesmo na sexta-feira não conseguiu, depois veio por aí abaixo. Onde é que eles vão vender? Muito provavelmente nesta zona. Porquê? Que é para pelo menos sair em break-even. Aqui vendem com uma perda pequena, aqui vendem break-even. Se trouxe até este pivô e furou, era expectável que houvesse pressão de venda e não houve. Tão simples quanto isso. Tanto que na hora a seguir apareceram os bulls. Mas, vamos ver, para já, a estrutura tanto da EDP como da EDP Renováveis e da Greenvolt é neutra. Há espaço para cair mais, há espaço para subir. Galp. A Galp é daquelas que está mais bullish e é aquela que está a começar a apresentar um risco-recompensa bastante interessante. E porquê é que eu digo isto? Eu já devo ter falado, né? A parte boa das inside bars é o quê? É que quando nós temos uma subida forte, fazemos uma inside bar, ou uma queda, é a mesma coisa, fazemos uma inside bar, no dia a seguir nós já temos o stop. O stop é aqui abaixo. E onde é que pomos a venda? Vamos ter a resistência aqui. Se romper, a venda vem para a resistência seguinte. E para já são 3 dias consecutivos, né? Tal Wyckoff, distribuição ou acumulação. Vamos ver o que é que ela vai fazer. Para já, isto é quase que um triângulo, né? Se colocar aqui uma hora, vocês veem que isto é um triângulo. E está tudo em jogo. Eu creio que nós já falámos sobre o potencial cenário que ela pode fazer, mas está tudo em jogo. Já agora para vos desenhar, porque isto está em linha reta, não é bem um triângulo, mas enfim, é um meio triângulo. Vamos usar aqui este. Ou seja, é um meio triângulo, mas difícil de entender, né? Assim talvez seja mais fácil. A realidade é esta. Estamos a fazer aquele movimento que no final torna-se neutro. Porquê? Porque estes triângulos assim mais ou menos ascendentes, por norma rompem para baixo. Aquilo que eu vos vou dizer é o seguinte: quem estiver fora, espera que rompa os 11,31. Tem que ser. Quem estiver fora, espera, deixa 2% em cima da mesa. Quem estiver dentro, tem que olhar para a Moving Average neste momento, principalmente aqui para esta zona dos 11. Perdendo, vai haver pressão para trazer para os 10,87. Até lá, não. Até lá está neste range e este intervalo é interessante porque a qualquer momento pode romper tanto para um lado como para o outro. Por isso eu colocaria a Galp baixo do olho, não só porque o petróleo tem estado por tudo que é lado, não é? Mas com uma tendência mais bull de aumentar o preço do petróleo do que baixar. A nós, continua a fazer este range, eu não demora muito, recuso-me a fazer análise a nós. Mas, porque ela está completamente desinteressante, não é? A tendência continua a ser de queda. Respeitámos o pivô da semana passada, ótimo. Não caímos muito na sexta-feira, mas continuamos aqui assim neste range e, honestamente, eu não sei o que é que ela quer fazer. O setor das telecomunicações não está bom, atenção, não se esqueçam. Vocês olham para as redes sociais nos Estados Unidos e aquilo não está bom. Está a fazer também o triângulo, seja mais ou menos isto aqui assim. Vamos fazer assim, só para ficarmos com uma ideia. Eu sei que poderia desenhar isto melhor, mas enfim, fica assim. Depois aqui usamos esta aqui assim. Ou seja, estamos a fazer o tal triângulo, portanto, vamos ver. Para já estamos abaixo das 3 moving averages de curto prazo, digamos assim, que a de 100 não é de curto, nem a de 50, mas temos o suporte da moving average a 200 que está aqui em baixo e sempre que cá viemos, houve defesa. Ou seja, quem está fora, o meu conselho é ficar atento a esta zona dos 3,67. Quem está dentro, o meu conselho é se perder aqui os 3,69, e o ideal é mesmo a ordem de venda aqui. Porquê? Porque o mais certo são 2 cêntimos. Ela vem aqui. 2 cêntimos é pouco mais de 0,5%.
De resto, não há muito a dizer sobre a nós. CTTs, a visão semanal temos uma doji, indecisão, tivemos quedas bastante fortes, fechámos a gap, chegámos à moving average, estávamos à espera que isto acontecesse. Agora temos o tal pivô. O pivô está aqui basicamente nos 3,20. A visão diária diz-nos que, apesar do trambolhão que houve na sexta-feira, não fez nada, ela esteve bastante positiva e deixou muito em cima da mesa. A vela em si é de rejeição de preços mais alto, mas não se esqueçam, foi o que aconteceu de uma forma genérica no mercado. Para já eu acho que é que está mais bullish. No entanto, há dois cenários. Um, perde este mínimo, desce mais um bocadinho, volta a testar, né, o tal pivô, a rejeição volta cá para baixo, e o cenário 2 mais bullish é está feita o higher low e agora vamos seguir em direção aqui aos 3,39, voltar aqui assim um bocadinho abaixo e depois voltar para os 3,46. Para já está tudo em cima da mesa, mas eu estaria mais inclinado para a subida, apesar que, não se esqueçam, custos petrolíferos, custos energéticos influenciam o negócio também dos CTTs. Depois temos o BCP, que na sexta-feira caiu 1,5%, tendo em conta a queda, não é nada especial. Não é? Perdemos estes pivôs dos 1,44, não, 0,1441. Perdemos. Mas perdemos estes? Não. Estes são os mais importantes, né? É onde nós vemos pressão compradora. Para já, os 14 cêntimos é a zona que nós vamos estar atentos. Perdendo os 14 cêntimos, viremos para os 13 cêntimos e meio. A visão semanal, aquilo que nos diz é que, ok, é a mesma história. A parte mais importante está aqui, o resto para já é ruído, porque batemos na moving average e é raro conseguirmos furar à primeira, não é? Mas eu não sei o que é que as financeiras querem fazer agora. Santander, só para ver o que é que o Santander fez esse ano, né? Está aqui, está com quedas mais profundas, mas também está na zona de suporte. E o Bank of America, que deu o tal trambolhão forte também, não se esqueçam, um trambolhão forte, principalmente como abriu positivo, mas também está na zona de suporte. Por isso é que eu digo, a maior parte, cada cotada vai ser uma cotada. Eu olharia para o BCP na questão de termos aqui então o tal zona dos 14 cêntimos, que é importante, e poderá dar a origem a uma entrada ou não. Depende da abertura na segunda-feira. Vamos à seguinte, que é a Jerónimo Martins e a Sonai. Nesta altura, como elas são muito semelhantes, nós analisamos lado a lado, mas temos a Jerónimo Martins, basicamente fez um novo máximo e depois terminou dentro daquilo que é a barra da semana anterior. A Sonai fez uma doji, não fechou bem fora da doji, está numa zona de suporte, sequência de queda, não é? Elas estão bastante diferentes nesse aspecto. A visão diária, aquilo que nos diz é que, ok, não vamos ficar assustados, pelo menos para já, não é? Isto vamos tirar porque estávamos a tentar adivinhar o desenho que podia estar a formar, mas para já, vocês olham para Jerónimo Martins e dizem, não está bearish, está num ponto em que tem havido compradores. Se houver um flush, se abrir aqui em baixo, vocês não esquecem, esta zona toda vai servir de resistência. Porquê? Porque quem comprou por aqui, nos 22,74, se ela abrir aqui em baixo, mal chega aqui, eles vão começar a despachar e a dizer, eu tive 10% negativo e agora estou 0%. É hora de vender. Por isso é que eu digo, cuidado com os gap downs, mas temos a Bollinger Band basicamente aqui nos 22,16. Vamos ficar atentos na questão do movimento do mercado, porque para já não nos está a dar sinais de venda, mas está-nos a dar sinais de alerta. A Sonai, essa, fizemos um novo mínimo, estamos sobre a moving average, a Bollinger Band está um bocadinho abaixo, o sinal de venda já saiu, não é? Na sexta-feira. Porquê? Porque furámos aqui o mínimo. Mas os mais otimistas dizem, eu não vou vender quando está próximo da moving average e fecha acima. Isso é um facto. Também não deixa de ser um facto que estamos a começar a criar divergências, né? O preço está com esta tendência de queda, enquanto se olharmos para o RSI, mais ou menos o mesmo ponto,
aquilo que nós vemos é que para já não há divergência. A divergência é visível se fizermos desde este ponto aqui, em que temos o RSI a subir e o preço a cair. É muito leve esta divergência para, pelo menos para mim, ter relevância. A relevância vai ser quando começarmos a bater na Moving Average da 50, voltarmos à 3, tal como fez aqui, que não nos causava stress nenhum, porque bateu na Moving Average e depois fez uma tentativa de voltar para cima. Aqui depois é que começou a dar-nos o tal sinal de venda que não. Respeitou o suporte, mas depois furou na penúltima hora. Está complexo, é só isso que eu digo. A Sonei está muito complexa. A Jerónimo Martins não é fácil também, mas esta está complexa. Portanto, vamos ver. Tem tido um movimento também de muitas inside bars. Altri. A Altri, a gente fala dos shorts, né? O grande problema da nossa imprensa nacional foi que eu vi no meu Google, no feed, né, das notícias, a falar só esta semana, creio que foi no Jornal de Negócios, a falar nesta semana das meme stocks da Bed Bath & Beyond, que é esta aqui, né? E só agora é que falaram nelas, mas se vocês forem a ver, né, falarem agora, isto já é o final da semana, né, quando o movimento foi, não na semana passada, há duas anteriores, se vocês forem olhar, o movimento começou aqui, 58%, depois fez 62%, 58%, e depois fez este movimento de loucos, foi quase que 300%, 200%. Mas esse é o problema da nossa imprensa. A nossa imprensa é muito lenta e muitas das vezes ela é fraca, e aquilo que faz é... eu digo fraca na questão da construção dos conteúdos, porque basicamente fica à espera que uma Bloomberg lance um conteúdo para depois falarem. Mas isso já nós fazemos, né? Todos os dias, basta adicionarem no Twitter e ter as notícias ao vivo. Mas enfim, falam das meme stock. Todas as meme stock subiram muito, vocês já sabem, elas caem com estrondo. Mas isto para vos dizer o quê? Para dizer que o tema é que a Altri tem muitos shorts. Não tem muitos shorts, abriram posições os shorts. Fantástico. Se vocês fossem olhar e ser honestos, quando temos este movimento, onde é que se abre as posições shorts? Abre-se a verificar que temos aqui a resistência. Vamos tirar daqui os desenhos. Já vamos ver. Vamos analisar com seriedade, por assim dizer. Nós temos este movimento, né? Em que viemos cá para baixo, furámos a Moving Average, viemos cá para baixo, e depois tivemos uma semana boa, e esta semana também foi boa, mas vejam onde é que ela fecha. Ela fechou na resistência. Aqui fechou acima da Moving Average, e aqui fechou abaixo da Moving Average. Onde é que se vai abrir posições shorts? É aqui. Literalmente. Por isso esta semana andarem a falar de shorts na Altri, honestamente, vocês podem procurar em todos, façam a vossa análise. A análise técnica, por incrível que pareça, as pessoas não dão muita relevância, acham que não faz sentido, etc. Mas os algoritmos funcionam, e é por isso que a análise técnica funciona. Porque se não houvesse algoritmos, se fosse pela percepção de cada um, aí está bem. A grande questão é que o retalho usa a percepção, enquanto os fundos usam algoritmos e pronto. E não é preciso ser fundos, basta uma casa de investimento com algum capital que faz movimentar. Mas é uma posição fantástica. Olhando para a Altri, furou o mínimo da semana passada, não é bullish. Olhando para a Navigator, não furou o mínimo da semana passada, não é bullish, fez uma inside bar. Portanto, a minha visão é esta. Eu volto-vos a dizer, em termos fundamentais, as industriais sofrem com os custos energéticos. Mas também não deixa de ser verdade que as nossas papeleiras são daquelas que mais têm investido na produção de energia própria, né, para autoconsumo. Vamos ver o que é que isto vai dar. A análise fundamental diz-nos uma coisa, a técnica diz-nos outra. Quando elas nos dizem as duas a mesma coisa, é que nós ficamos felizes. Para já, eu diria, não há nada de extremamente alarmante, mas a visão diária
aquilo que nos diz é temos que começar a pensar, não é? E o pensar é, perdendo aqui os 4, temos aqui a Moving Average, que vai servir de suporte, mas começando a perder esta zona, vamos ter aqui isto. Estamos na Navigator, né? Esta zona toda dos 3.90. A Altri, que teve estas duas quedas fortes, mesmo assim na sexta-feira, com este trambolhão todo, o que é que ela fez? É uma inside bar. Tivemos um flash, fizemos a tal pausa, fizemos um gap up, viemos cá para baixo, mas não perdermos o mínimo do dia anterior e negociámos aqui dentro. No entanto, olhem para o volume. Por isso é que eu digo, o volume é nosso amigo. Porquê? Porque se começar a haver esta questão do volume começar a desaparecer, é quando depois começam a aparecer movimentos. Não é preciso grande volume para fazer um movimento de subida, por exemplo, mas é preciso entender que volumes baixos dá origem a duas interpretações. Há poucos compradores ou há poucos vendedores. E os compradores não querem pagar muito. Portanto, cuidado. A Altri está interessante em termos de risco-recompensa só por isto. Vejam. Né? Entrando aqui, vamos assumir que abre nos 5,60. Nós fazemos uma entrada na abertura, abdicamos mais ou menos 2%, temos que dar os 2% certos, ou seja, uma saída nos 5,49 e aquilo que podemos ganhar são 6%. Basicamente. E teríamos que meter aqui ordem de venda. Tínhamos um risco de quanto? 1 para 3. Está interessante. É nesse aspecto. E o mesmo acontece com a Navigator. Portanto, eu, tal e qual como a Galp, meteria estas debaixo de olho. Depois temos então a Mota em Gil, que na semana caiu 1,48, 1,5, mas continua tal qual como a nós, a fazer inside bars. A REN é a mesma história. E a corticeira, praticamente a mesma história também, não é? Por isso, para já, esta é a análise. Para os nossos índices, eu não entro em detalhe com RENs e afins, porque não vale a pena. Elas não se mexem tecnicamente, digamos assim. Elas respeitam os moving averages, mas o volume é tão pequenino que é muito fácil de manipular e é muito difícil de apanhar aquelas subidas loucas, para além de que, por exemplo, a REN é mais para dividendo que outra coisa. Mas cotadas americanas, eu não sei se vale a pena nós estarmos a olhar para muitas. Porquê? Porque todas elas caíram. Vejam, Meta 4%, bastante importante. Furou o pivô? Não. O índice furou o pivô, mas a Meta em si não. Onde é que está o pivô da Meta? Neste momento, ele está aqui, né? Neste momento ele está aqui. Saindo daqui, nós viramos para aqui. Facto indesmentível, não há argumento nenhum contra isso. A questão é que é assim, quem está dentro, eu sou um deles, quem está dentro, a saída tem que ser feita aqui, imperativamente. Começa a fechar aqui, né, um fecho nos 156 já nos dá a hipótese de, é o primeiro alerta, aliás, um fecho aqui nos 155, é o primeiro alerta. Se houver aqui um fecho, nós vemos a movimentação do dia a seguir, ele começa a furar e nós dizemos, ok, melhor a sair. Porquê? Porque a tendência é esta. Se este desenho tiver alguma relevância, né, nós vamos acertar assim, que é para ficar mais perfeitinho. Se tivermos aqui se este desenho tiver alguma relevância, isto é um triângulo descendente. Os triângulos descendentes, por norma, rompem para cima, mas vejam onde é que está a parte funda dele, né? E se nós fizermos tal projeção em dias, nós viríamos mais ou menos aqui para esta zona. São 130, são mais ou menos, já agora, em termos percentuais, é mais ou menos 18%, numa cotada que não mexe assim tanto, e agora não há apresentação de resultados para ver esse movimento. Mas não se esqueçam, a apresentação de resultados não foi boa e foi nesta zona que parámos, portanto a defesa está aqui, é natural haver bounces aqui, provavelmente vai vir cá para cima, mas saídas é aqui abaixo. Olhamos para a AMD e a Nvidia. A AMD e a Nvidia, ambas, principalmente na quinta-feira, extremamente bullish, não era? A grande questão é que grande trambolhão na sexta. Mas este trambolhão, principalmente se vocês olharem para a AMD o mínimo aqui, vocês podem ver aqui assim, o mínimo aqui foram 90,90. O mínimo de sexta-feira foi, vamos lá confirmar, não foi nada 90,90, foi low, 90,90. O mínimo aqui
foi 91,12. Não bateu o mínimo anterior. Está a deixar para bater no dia a seguir e voltarmos aqui aos 86,88 e potencialmente preencher a gap que temos a 1 hora aqui. Está em cima da mesa, sem dúvida. Nvidia, não. A Nvidia furou este pivô e furou este pivô. O mais certo é vir aqui preencher a gap. Já vamos olhar para as fintechs, porque no final vocês olham para a Sophie e dizem assim, olha, a Sophie limitou-se a fechar a gap. Está fechada. A Affirm apresentou resultados, chegou a estar negativa, já agora para vocês verem. E por isso é que elas são o que são. 12%, o mercado começou a cair, ela chegou a ficar quase o dobro, né? Mas, zona de suporte. Upstart fechou a gap. Furou um bocadinho da gap, sem dúvida, por causa da zona de suporte que está aqui. Portanto, as fintechs é aquele caso especial. Se o mercado começar a subir, elas vão subir e vão subir bem. Agora, o subir bem, não se esqueçam. Por exemplo, na Upstart, são os 28,34 é a resistência neste momento. Todas as outras, vocês olham para a QuantumScape, né, que ela costuma mexer muito, ela não caiu assim tanto. Agora, perdeu o pivô. Facto. Mas não caiu assim tanto. Vocês olham para a Lucid, a mesma coisa, só 4%. 4% foi que ela caiu, ela aqui caiu 8%. E não havia aqui resultados nenhums, não havia notícia, não havia nada. Eu estava à espera de mais, eu confesso. Tesla, nada. A Tesla no final ainda chegou a estar positiva, mas depois a força vendedora trouxe-nos basicamente para o pivô. Só isso. Agora, a grande questão é, começamos a olhar, por exemplo, para uma Apple. O pivô estava aqui, vejam como é que furou. Estamos agora na zona de suporte. É expectável a B-Bounce? Na minha ótica, sim. Quando é que voltamos a ficar bullish? Visto que ainda temos aqui um bocado de gap, quando ela começar a voltar cá para cima. Mas a realidade é esta. Ponto de paragem, ela pode voltar aqui, principalmente fechar a gap que temos aqui, porque isto é uma gap. Eu creio que tenho a 1 hora, mas deve estar com o tal questão de não aparecer na visão diária. Mas temos aqui uma gap e a zona de suporte é nos 150. Microsoft, a mesma história. Perdeu o pivô completamente, perdeu o outro pivô completamente e veio diretamente à zona de suporte. Ou seja, é a mesma história no sentido de perder pivôs, está num ponto completamente diferente porque já está na zona de suporte. Google foi a primeira que nos deu, pelo menos a mim, eu olhei na altura, que nos deu sinal de venda. Atenção, eu não saí de nenhuma, eu não fiz tão. Primeiro porque eu acreditava que às 6h30 que isto ia começar a inverter, larguei o mercado, fui à minha vida. Quando eu olhei é que eu vi, disse, que desgraça. Mas enfim, aquela que eu queria gerir era a NIO e o meu erro foi não ter gerido logo na abertura. Mas a questão é, ela deu-nos aqui este sinal quando perdeu, porque... agora eu vou ter aqui 1 hora. Talvez 1 hora já dê para ver. Porque ela basicamente não fechou a gap, né? Fez gap down, subiu, não fechou a gap. Enquanto, se vocês olharem para a Apple, ela abriu aqui com gap up. E esta não. Esta começou logo a dar sinal de fraqueza. E quando furou aqui o pivô, já estávamos no início da 2ª hora. Enquanto a Apple, se vocês forem a ver, né? Foi só na 4ª hora. Ou seja, foi... a tal hora da... Vamos lá ver. Aqui é às 9, 8, 7, 6. Eu esta hora já não estava aqui assim a olhar. E mesmo que estivesse a olhar, eu dizia, olha, fecha a gap e agora está aqui com o suporte. E simplesmente furou. E vocês veem, furou tudo. Se o dia continuasse, ela continuava a furar tudo. Portanto, é isto que eu vos estou a tentar dizer. Atenção. O mercado, neste momento, está preparado para fazer um bounce. Né? Se vocês olharem para a Apple a 1 hora, não creio que o RSI esteja... não, já está oversold. É expectável fazer bounce. Vocês olham para a Google, não está oversold, mas está a começar a criar divergência. Vocês olham para a Amazon, ainda tem umas... Isto foi um gap up na apresentação dos resultados. Tem isto tudo downside, por isso muito cuidado. Tem uma divergência. Preço a descer, RSI a subir. Ok, mas a realidade é esta. Isto ainda tem muito espaço para descer. E por isso é que eu digo, não creio que devemos fazer uma análise agora para determinar pontos de entrada e de saída. Porquê?
porque essa análise está feita, todas as cotadas que nós acompanhamos, né? Se fôssemos a desenhar aqui na Amazon, visto que eu não tenho, nós colocaríamos aqui assim uma linha e dizíamos, o suporte está nos 125,50. Vai ter o suporte da Moving Average aqui. Se vier para esta zona, está a navegar a Bollinger Band, e a navegar numa descida é extremamente bearish, não é? Mas, tipicamente, e vocês veem, abriu fora da Bollinger Band, normalmente arrisca-se entradas aqui, o que ela fez é bicar para baixo, depois lateralizou à espera para entrar dentro da Bollinger Band e depois sempre navegar os limites. Por isso, muita atenção para já. Por norma, este tipo de movimento dá origem a um bounce, tal como deu aqui, né? Aquela aqui caiu 7,5%, depois abriu, vamos ver, abriu negativa 1%, subiu, chegou a estar a subir 2,5% e depois afundou o resto. E a este movimento nós vamos estar atentos. Uma inside bar é bullish se nós começarmos, principalmente na visão, a 1 hora, né? Mas se nós começarmos a fazer isto assim. Isto é bullish. É uma bear flag que normalmente resolve assim, mas isto é bullish. Porquê? Porque normalmente resolve assim, não é sempre, e depois aquilo que nós temos que acompanhar é, se aparecer notícias, como já vimos no calendário, vai ter algumas, especialmente na sexta-feira, se haver notícias interessantes, ela sobe. Não se esqueçam, para a semana vamos ter a inflação nos Estados Unidos, a CPI, portanto, vamos ver. Honestamente, eu não estou bearish e por isso é que relaxei. Na sexta-feira eu acompanhei a abertura do mercado. Vejam a NIO, que foi aquela que eu devia ter gerido, porque a realidade é esta. Porque é que nós somos avarentos, né? Eu nem preciso passar para a visão 1 hora. Vocês olham e dizem assim, olha, resistência, 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 resistência. É necessário chegar aqui aos 21,35, 21,40, aquilo que se quiser, para fazer a ordem de venda? Não. Nós colocamos a 1 hora e dizemos assim, olha, na primeira hora, porque houve a tal notícia de a China e o Brasil chegaram a acordo na forma de fazer a auditoria às contas das chinesas, porque elas não estavam a usar o sistema GAP, enfim. A questão é, havia a tal história do delisting, este acordo retira esse delisting de cima da mesa. Mas a grande questão é esta. Mesmo a 15 minutos, ela abriu aqui, foi lá acima e veio para baixo. No limite, sair aqui. Não quiseste gerir. Porquê? Porque havia sempre a hipótese de isto é alívio e vai voltar lá para cima. Veja o sinal. Está aqui. Está aqui. A realidade é esta. Depois, o resto do tempo não foi nada especial. A questão é, segunda-feira. Segunda-feira ela simplesmente pode voltar cá para cima. Nós continuamos bullish, pelo menos eu, na NIO e nas chinesas, de uma forma genérica. Vocês olham para a BABA, é a mesma história. Todas elas fizeram gap-ups. Todas elas fizeram gap-ups, todas elas fecharam negativas. A Pinduoduo vai apresentar resultados, não se esqueçam, creio que é antes da abertura do mercado. Resistência, eu creio que a NIO também vai ter a apresentação de resultados em breve. Eu tenho que acompanhar isto, que eu não quero ficar na lotaria. É dia 7 de setembro, ou seja, é para a semana. Eu tenho que sair antes disso. Espero eu sair aqui. Mas a grande questão é que é assim. Trader faz o quê? Sai aqui, ou pelo menos sai com uma parte aqui, para depois voltar aonde? Na Moving Average. E ela fez esse movimento num dia. É isto, bons negócios a todos e até terça, não é? Eu já não sei quando é que faço os vídeos, mas eu tenho-os feitos alternados e creio que é à terça e à quinta. Portanto, tenham um bom resto de semana. Não se esqueçam, adiram ao Discord, onde nós trocamos ideias em tempo real. Está lá sempre o Helder, o Nuno também costuma estar, e eu de vez em quando na abertura do mercado costumo passar as notícias mais importantes, e de resto é isto.